A segunda sugestão que eu dei para os irmãos, que eu apontei para os irmãos que podem nos ajudar em momentos assim, em que nos sentimos dentro de um labirinto, sem saber para onde correr, é apegar-se firmemente ao que Deus aprova em sua palavra. Esses momentos são momentos muitas vezes de prova. Podemos fazer qualquer coisa nesses momentos para nos livrar? Claro que não. Nós temos limites. Temos limites que a palavra de Deus colocou à nossa volta. Se um incrédulo, se a filha de um incrédulo é estuprada e engravida, ele sabe muito bem o que fazer para se livrar do problema. Ele não passa apuro nenhum. Nós, os cristãos, temos outros elementos a considerar numa situação como essa. Nós, os cristãos, conhecendo a natureza sacrossanta da vida intrauterina, nós temos outros elementos para juntar em nossas cabeças antes de tomarmos uma decisão. Nós não podemos agir como loucos para nos livrar do problema a qualquer custo, não. Nós removemos da nossa conta a expressão a qualquer custo, porque temos valores a preservar. E temos que nos apegar a esses valores preciosíssimos. E aprendemos isso com o exemplo dos 3 amigos de Daniel, que disseram: nós não vamos nos dobrar diante da imagem que o rei Nabucodonosor edificou, mesmo que para isso tenhamos que morrer. Estamos numa situação de aperto, não vemos saída, mas uma coisa sabemos: nós não faremos o que o rei está mandando nós fazermos. E não fizeram. E Deus os livrou. Nem sempre Ele nos livra, mas desta vez Ele livrou. O ponto aqui é que aqueles homens foram fiéis, mesmo numa situação de aperto, mesmo numa situação em que eles não viam saída. E dissemos também que é necessário que em situações assim nós aprendamos a confiar em Deus. Que nós creiamos que o nosso Deus é um Deus poderoso, que Ele abre portas em lugares que nós não podemos sequer imaginar, que Ele observa tudo o que nós vivenciamos. Ele é um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida, cada minuto da nossa experiência neste mundo terrível, cada segundo que nós vivenciamos neste vale de lágrimas, que é o mundo marcado pelo pecado. Ele conhece, e Ele é infinitamente poderoso, Ele é infinitamente sábio, Ele é infinitamente misericordioso, e Ele pode, no tempo devido, quando quiser, Ele pode desfazer aquele labirinto e nos livrar, e nos socorrer, e nos colocar, nos firmar os pés numa rocha segura. Temos que confiar nisso e suplicar ao Senhor: Senhor, socorro. Falamos sobre isso hoje pela manhã, no culto da manhã, quando falamos sobre a oração ardente. Explicamos o significado disso enquanto estudávamos Atos capítulo 12, que é a oração ardente. E aprendemos acerca disso não a partir de noções intuitivas. Nós olhamos o texto bíblico, observamos o que o texto fala, consideramos o significado das palavras e chegamos às conclusões corretas a partir disso tudo. O que é uma oração constante? O que é uma oração ardente? O que é isso? E aprendemos. E essa é a oração da pessoa que muitas vezes se vê numa situação sem saída. E naquele desespero, então, ela olha para os lados e ela não vê solução. Ela eleva os olhos para os montes e diz: de onde me virá o socorro? Ela não consegue enxergar nos montes o socorro, e nem ao redor dos montes o socorro. Então ela levanta um pouco mais os olhos. E ela diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os montes. Aliás, não fez só os montes, fez os céus, a terra e, consequentemente, todos os montes. E é assim que temos que viver, aprender a viver, porque isso nos sustenta, isso nos ajuda a continuar. Nós temos que passar pela situação de labirinto, de peso, de desespero, e quando essa situação passar, nós temos que olhar para trás, como dissemos hoje pela manhã. Temos que olhar para trás e avaliar como nós nos comportamos dentro daquela situação. Passamos, sim, passamos. Superamos, sim, superamos. Agora olhemos para trás e avaliemos como nós agimos. Passamos pela situação e fomos aprovados? Passamos pela situação e o nome do Senhor foi glorificado? Passamos por aquela situação e a nossa fé foi mantida firme? Passamos por aquela situação e o nosso testemunho ficou claro às pessoas à nossa volta? Ou passamos pela situação e murmuramos, blasfemamos, fraquejamos, duvidamos,
Como passamos pela situação? A situação vai passar. Na maior parte das vezes, as situações difíceis passam. Perguntaram para Mark Twain, certa vez estava chovendo bastante. Mark Twain, os irmãos já devem ter ouvido falar, é um grande escritor americano, escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Quem não leu esses 2 livros, entre parênteses, perdeu metade da vida. Tem que ler os 2, são maravilhosos esses livros, especialmente os jovens aqui. As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Não deixem de ler isso, fecha parênteses. Mas perguntaram para ele, será que vai parar de chover? Ele respondeu assim, até hoje, na história da Terra, sempre parou. Sempre parou. Ou seja, a situação vai passar. A questão é, como eu me comportei ao longo dessa situação difícil?